Ok, minha gente. Falei, meu pai. Vocês ainda me ouvem? Ah, ótimo. Sei que eu tinha saído aqui. Pronto, minha gente. Ok, deixa eu só um dado, para não ficar um dado de lado, tá? Acho que alguém levantou a mão. Paula. Paula tá querendo falar? Acho que não, né? Então, olha só, gente. Para não ficar de lado, de fora, um dos dados, né? Nós tínhamos aqui em funcionamento no estado de Alagoas 37 usinas. 37. E nós fechamos 13 usinas. Hoje nós temos um total de 24 usinas, né? Essas usinas estão distribuídas nessa região leste do nosso país, Zona da Mata, né? Está distribuída ali em Maceió, São Miguel dos Campos, Porto Calvo, São José da Laje, Coruripe, Campo Alegre, Colônia Leopoldina, Atalaia, Teotônio Vilela, São Luís do Quintude, né? Então, estão distribuídas essas 24 usinas. Mas tínhamos 37 até a década de 90, né? E hoje nós contamos apenas com 24 usinas, tá? Essas usinas apenas com capacidade para moagem, viu? Alguém quer falar? Não, acho que não, né? Então, ótimo. Grava aí essa informação, tá? Para que vocês é, acabem não perdendo ou esquecendo essa, essa informação, tá? Então, volto lá, 37 usinas, e hoje nós temos 24, fechamos 13 usinas. Isso é um pouquinho ruim para a capacidade de produção, ou para a capacidade econômica, na realidade, produção e econômica do estado de Alagoas, tá bom? As mais conhecidas. Era 37 usinas. Eram 37 e hoje temos apenas 24 usinas. 4, tá certo. 13 Viu? fechados. 13 usinas foram fechadas até a década de 90. Por isso Certo. que eu digo essa estagnação no estado de Alagoas, tá? E esse problema, que surge esse problema econômico também aqui para o nosso estado. Beleza, minha gente? Olha só, uma outra informaçãozinha importante que vocês precisam ter aí em mente, né? E precisam saber também como é distribuído, como está distribuído o PIB do nosso estado, tá? Então, a cidade com maior PIB no nosso estado é a cidade de Maceió, tá? É o principal desenvolvimento econômico do nosso estado também está em Maceió, tá? Então, a cidade de Maceió é o primeiro maior PIB do estado, seguido pelas cidades de Arapiraca e Marechal Deodoro, tá? Então, segue aí pelas cidades de Arapiraca e Marechal Deodoro. As outras cidades que têm um PIB próximo a Arapiraca e Marechal Deodoro são Coruripe, São Miguel dos Campos. Então, estão percebendo aí que são as cidades de usinas, né? As cidades de usina. Por exemplo, União dos Palmares, da usina Lajinha e União dos Palmares. Coruripe, da própria usina Coruripe, usina Pindorama, né? Temos também São Miguel dos Campos, da usina Caeté, Bioflex e da usina Roçadinho. E aí a gente tem União dos Palmares, como eu já falei aqui para vocês, União dos Palmares e Palmeira dos Índios. Palmeira dos Índios também com um PIB que se equipara, fica ali próximo aos PIBs de Arapiraca e Marechal Deodoro, tá? Então, é dessa forma que está distribuído. Informação importante, que precisa saber que os maiores PIBs do estado de Alagoas estão nas cidades de Arapiraca e estão também localizados na cidade
Calma aí, viu, minha gente? E também estão na cidade de Maceió. Beleza? São os PIBs aqui da nossa cidade. E aí nós temos um outro mapinha importante também, tá? Um outro mapinha importante para nós. Olha só. Esse mapinha aí que vocês conseguem observar aí, tá? Eles estão praticamente quase que divididos por regiões metropolitanas, né? Essas regiões metropolitanas. Então, nós temos os setores econômicos por regiões de planejamento, tá? Esses setores econômicos. Então, nós vamos observar aí, ó, o setor econômico do Alto Sertão. Alto Sertão, William, onde é que vai ser, pelo amor de Deus? Vamos pegar ali, Alto Sertão. Mata Grande, Canapi, Inhapi, né? Olho d'Água do Casado, Piranhas, Água Branca, Pariconhas e Delmiro Gouveia, tá? Então, essa região do Alto Sertão, no primeiro setor da economia, que é o setor da agropecuária. O que está desenvolvido aí? Primeiro setor, a mandioca, em primeiro lugar, né, no Alto Sertão. Então, tá vendo aí, pessoal? A gente já tem a mandioca no Alto Sertão, os galináceos, e olha só, isso aqui é importante. Inclusive, a gente está num processo de crescimento muito grande também dos galináceos, tá? Então, a gente tem os galináceos e a pesca, né? E vocês vão parar e pensar que em terceiro lugar tá a pesca, tá? E que a gente vai ter nessas regiões próximas ao Rio São Francisco, a gente vai ter essa pesca, tá bom, minha gente? Então, região próxima ao São Francisco, nós teremos a pesca. Também é importante essa informação. Não coloquei um mapa aí para vocês olharem, né, para ser mais fácil, mas também é importante. Nessas regiões que fazem limites com o Rio São Francisco, divisa com o Rio São Francisco, vai estar desenvolvida nessas regiões a pesca, tá? E ela vai estar praticamente quase em toda a região como terceiro setor da economia, mas vão estar a pesca, tá? E aí eu queria que a gente gravasse um pouquinho, tá? Para gravar mesmo de verdade. Quais são os municípios que fazem limites com o Rio São Francisco, tá? Olha só. Primeiro, Delmiro Gouveia. Segundo, a gente pegando de lá, do oeste até o leste, tá? Então, os municípios que fazem limites com o Rio São Francisco. Delmiro Gouveia, Olho d'Água do Casado, Piranhas, Pão de Açúcar, Belo Monte, Traipu, São Brás, Porto Real do Colégio, e uma coisa importante, viu? Porto Real do Colégio. Forte desenvolvimento do arroz, tá? Professor, O arroz. repita aí. Vamos lá. Delmiro Gouveia, os municípios que estão margeados ao Rio São Francisco, tá? Delmiro Gouveia, Olho d'Água do Casado, Piranhas, Pão de Açúcar, Belo Monte. Ai, falou, estava esquecendo de Belo Monte, né? Essas regiões aí. Belo Monte, Traipu, São Brás, Porto Real do Colégio, Igreja Nova, Penedo e a desembocadura do Rio São Francisco, né? E Açabuçu, né?
Penedo e Piaçaba-Sul. Obrigada. Ótimo, perfeito. É importante vocês terem essa informação também, tá? Esses municípios margeados ao Rio São Francisco, que vai ter um forte desenvolvimento da pesca. Mas vamos lá. Municípios também margeados ao Oceano Atlântico, né? No litoral. De cima para baixo ou de baixo para cima? De baixo para cima, norte a sul. Maragogi, Japaratinga, Porto de Pedras, São Miguel dos Milagres, Passo de Camaragibe, Barra de Santo Antônio, Paripueira, Maceió, Marechal Deodoro, Barra de São Miguel, Roteiro, Jequiá da Praia, o último município a ser formado no estado de Alagoas, tá? Jequiá da Praia, Coruripe, Feliz Deserto e Penedo, né? Penedo está margeado tanto ao Oceano Atlântico quanto ao Rio São Francisco, tá? Então, informaçãozinha importante, tá? Vamos lá. Voltando aqui para os setores econômicos. Então, vocês observaram que no setor da agropecuária, como primeiro lugar ali no Alto Sertão está a mandioca, depois os galináceos e, posteriormente, a pesca. No segundo setor da economia, minha gente, segundo setor da economia, a gente tem a indústria de transformação, né? Segundo setor da economia, indústria de transformação e, posteriormente, a indústria de produção de energia, né? Tá aqui o Rio Mochotó, né? Onde a gente vai ter nele a usina hidrelétrica, né? Então, produção de energia aqui nessa região próximo ao rio. A gente sabe que a produção de energia vai se dar também pela força gravitacional das águas dos rios, tá? E no terceiro setor da economia? Lembram lá que eu falei que a gente está baseado muito no terceiro setor da economia, o nosso PIB é muito alto a partir desse terceiro setor da economia, principalmente por conta da administração pública. Então, ó, no terceiro setor da economia, em primeiro lugar, está o PIB, baseado pela administração pública e depois pelo comércio, tá? Então, a administração pública no estado de Alagoas, ela vai estar muito mesmo, muito envolvida no PIB do nosso estado, vai ser essa administração pública. Vamos pensar. A maior parte da galera trabalha em prefeituras, né? Então, essa galera vai estar contribuindo para o PIB através dos seus serviços que são ofertados aí na administração pública. Para a região do... A gente vai chamar a região do Baixo São Francisco. Para essa região do Baixo São Francisco, a gente tem, minha gente, o professor, região do Baixo São Francisco. Onde é o Alto São Francisco? Posso saber? Gente, dividam aí, pelo amor de Deus. Alto São Francisco, Delmiro Gouveia, Olho d'Água do Casado, Piranhas, né? A gente tem a região do Alto São Francisco, tá? Baixo São Francisco, professor. Pelo amor de Deus, me diga aí qual é o Baixo São Francisco. Vamos lá. Baixo São Francisco, São Brás, Porto Real do Colégio, Igreja Nova, Penedo e Piaçaba-Sul. De verdade, vocês precisam ter isso na mente de vocês, tá? Isso é importantíssimo que vocês tenham na mente de vocês. Então, qual é o desenvolvimento que a gente tem ali na região do Baixo São Francisco? Em primeiro lugar, cana-de-açúcar, tá? Em primeiro lugar, cana-de-açúcar. Em segundo lugar, está a pesca.
E em terceiro lugar está o coco da Bahia, tá? Nessa região do Baixo São Francisco. No setor industrial, que é o segundo setor da economia, a gente tem, em primeiro lugar, a indústria de transformação e, em segundo lugar, nós temos a construção civil, né? A indústria de construção civil, tá? E nós temos também no terceiro setor da economia, no Baixo São Francisco, a administração pública, em primeiro lugar, e as atividades imobiliárias, tá? Eita, professor, como assim? A atividade imobiliária não é o comércio? Não, é a atividade imobiliária mesmo. Por que a atividade imobiliária, gente? Porque é uma região, né, nessa região do Baixo São Francisco, né, e principalmente ali, Piaçabuçu, Penedo, Feliz Deserto, são regiões históricas, né? Na história vocês vão ouvir, vocês já ouviram, provavelmente vão saber. São regiões tombadas também, né? Uma grande parte das suas construções são tombadas, né? Fazem parte do Instituto Histórico, né? Então são tombadas, e aí são regiões turísticas. Essas regiões turísticas, elas são regiões que estão muito voltadas para esse setor da atividade imobiliária também, tá? Por ser essas regiões turísticas, regiões litorâneas, próximo à Foz. A Foz é um local de turismo, de atividade turística muito grande, a galera quer muito, tem muito aquela vontade de ver o encontro do rio com o oceano, né? Então desenvolve-se essa atividade turística, e aí está envolvido nesse terceiro setor da economia a atividade imobiliária, beleza? Essa atividade imobiliária voltada para o setor do turismo também, tá? Que inclusive a gente não falou, mas volto aqui a falar com vocês, também é uma das características para o desenvolvimento econômico do estado de Alagoas, é o turismo, né? Esse turismo vai estar muito evidenciado, muito mesmo, evidenciado ali no litoral sul, ou litoral norte, né? Litoral norte, onde tem ali a Costa dos Corais, Maragogi, Porto de Pedras, São Miguel dos Milagres, né? Então a gente tem a Barra de Santo Antônio, Passo de Camaragibe, essa região que pega a Costa dos Corais, né? E principalmente Maragogi mesmo. Então a gente vai ter esse desenvolvimento muito grande do turismo. Inclusive, a gente viu que o antigo governador do estado, o ex-governador do estado, né, começou a construção de um aeroporto ali na cidade de Maragogi. Isso porque a atividade turística ela tem aumentado muito nessas regiões. Tá bom? Então a gente tem esse forte desenvolvimento também da economia do nosso estado a partir do turismo. Perfeito. Então, região do Baixo São Francisco, a gente já tem uma atividade de cana-de-açúcar e coco da Bahia, como acabamos de falar. Região do Médio São Francisco. Eita, professor, pegou. Agora tem Baixo, tem Alto São Francisco, Baixo São Francisco, e a gente tem Médio São Francisco também. Sim, região do Médio São Francisco, vai ser ali aquelas cidades Pão de Açúcar, Belo Monte, tá? Serão as regiões ali que fazem parte do Médio São Francisco. Traipu é a região do Médio São Francisco. Pão de Açúcar, Belo Monte e Traipu. A gente tem ali as regiões ao entorno, como São José da Tapera, que é a última parte do Canal do Sertão, que foi construído, né? Monteirópolis, Jacaré dos Homens, Batalha. Não, desculpa. Acho que Maiara fez uma pergunta, né? Se essas regiões vão estar no slide. Elas não estão, tá? Eu estou falando aqui, por isso que eu quero que vocês dêem uma anotadinha aí também, tá? Faça essa anotação. Tá? Médio São Francisco. E aí a gente pega
Nesse Médio São Francisco, temos essas regiões, mas nós vamos ter também Ouro Branco, Maravilha, Poço das Trincheiras, Senador Rui Palmeira, Santana do Ipanema, Carneiros, Olho d'Água das Flores, Olivença e dois riachos, tá? A gente vai ter aí nessa região. Ó, para ficar melhor para vocês, eu vou dar uma atualizada no slide e coloco essa divisão por regiões, tá? Alto São Francisco, Médio São Francisco e Baixo São Francisco, tá bom? Eu vou melhorar e vou colocar para vocês, tá bom? É minha função, vou fazer isso sim, tá? Então, nessa região, a gente tem, no primeiro setor da economia, os galináceos, né? E aí, olha só, minha gente, agora, nós temos a produção, né, na agricultura do milho, na região do Médio São Francisco, né? Então, já começa aí uma alta produtividade do milho. E, posteriormente, a pesca, no segundo setor, a construção civil, e temos ainda nesse segundo setor também a produção de energia, tá? Energia, água, a gente tem nesse segundo setor, tá bom? É importante que vocês saibam que nessa região do Médio São Francisco, do Alto São Francisco até o Médio São Francisco, a gente já tem uma grande parte da construção já concluída do Canal do Sertão, tá? Então, isso é uma informação importante também. O Canal do Sertão é uma engenharia que vai atingir 1 milhão de pessoas, né, do sertão alagoano. É uma construção que começa ali em Delmiro Gouveia e ela pretende chegar até Arapiraca. São 250 quilômetros de construção, tá? De Delmiro Gouveia até Arapiraca. Foram construídos o Canal do Sertão até São José da Tapera. Cuidado para não confundir com São José da Laje. Né? Foi construído até São José da Tapera. Os próximos passos, a gente está aguardando que eles comecem a serem construídos para chegar até a cidade de Arapiraca, nos seus 250 quilômetros, que vai beneficiar muita gente com água, com processo de irrigação e tudo mais, tá bom? Então, por isso que nessas duas regiões a gente tem essa produção de energia. Você vai ver que nas outras regiões não terá isso, né? Voltado para a produção de energia, tá? Como você vai ver agora, por exemplo, a região que a gente chama de região do Planalto da Borborema. Eu falo o nome de uma cidade, você já associa, tá? Região do Planalto da Borborema. Vamos lá, ó. Minador do Negrão, Cacimbinhas, Major Isidoro. Professor, esse é o maior planalto de Alagoas, o da Borborema? Ou tem mais outro? Olha só. Na verdade, ele não é um planalto de Alagoas, tá? Ele começa ali em Palmeira dos Índios, e aí ele se estende de Pernambuco até o Rio Grande do Norte, tá? Então, são regiões mais altas que vão estar ali em Pernambuco. Só que a gente pega resquícios, a gente acaba pegando resquícios desses planaltos, tá bom? A nossa maior altitude, as nossas altitudes, elas estão baseadas ali em 300 metros de altitude, tá? Então, por isso que a gente diz que o nosso estado, ele é um estado formado por uma pequena parte de planaltos, aí próximo mesmo ao Planalto da Borborema, né? Planícies e depressões, tá bom? Depressões porque são regiões mais baixas. A gente tem, para a gente ver que a maior altitude do nosso estado está ali em Serra da Onça, em Mata Grande, que é 1.016 metros de altitude. Mas a gente tem outras serras, né? Serra da Caiçara, lá na cidade de Maravilha, com 849 metros de altitude, né? A gente vai ter essa Serra da Caiçara. Então, são poucas regiões
que serão altas, né, formadas por Planalto. Mas essa região que eu falo de Planalto da Borborema é porque ela começa aí no sopé desse Planalto, tá bom? Certo. Pronto. Então, nesse sopé do Planalto, a gente tem Major Isidoro, Cacimbinhas, Minador do Negrão, Estrela de Alagoas, Palmeira dos Índios, Igaci, Quebrangulo, Champreta, Viçosa, Coqueiro Seco, Maribondo, Pindoba, Mar Vermelho, Tanque d'Arca, Belém. Tá? Então, são essas as regiões do Planalto da Borborema. A gente tem primeiro setor da economia. Em primeiro lugar está na agropecuária os galináceos, né? A produção, criação de galinha mesmo, viu, minha gente? Criação de galinha, e a gente está num forte desenvolvimento nessa criação de galinha. Desde 2018, nós começamos a atingir uma alta criação da galinha de capoeira, né? Como a gente conhece, ou a galinha caipira, né? Então, uma alta produção. O estado de Alagoas produz 150 milhões de ovos, tá? 150 milhões de ovos. E continua produzindo muito, muito, muito mais, tá? Então, assim, a gente vai conseguir observar que essa produção dos galináceos, ela está muito voltada aí para o oeste alagoano, né? Que a gente imaginava, eita, muita produção de boi, ou muita criação de boi, né? Mas hoje nós temos uma maior criação voltada para os galináceos, tá? Então, os galináceos, a mandioca, né? Mandioca e a cana-de-açúcar está em terceiro lugar nessa região, tá? E aí, ó, para essa região que a gente conhece muito, né? Que nós conhecemos muito mesmo, a região agreste, né? A região agreste, a gente tem na região agreste, que vai pegar ali Jaramataia, região agreste, Jaramataia, Traipu, né? Vamos pegar Traipu, Traipu, Giraldo Ponciano, Craíbas, São Brás, Olho d'Água Grande, Campo Grande, Feira Grande, Lagoa da Canoa, Arapiraca, Coité do Noia, Taquarana, Limoeiro de Anadia, Junqueiro, Campo Alegre e São Sebastião, né? Aí a gente vai ter nessa região, no primeiro setor da economia, mandioca, né? Como primeiro lugar. Depois nós vamos ter os galináceos em segundo lugar. E em terceiro lugar, olha aí o Agreste Alagoano aparecendo, produção de fumo, tá? Terceiro lugar, produção de fumo. Aí a gente tem no segundo setor da economia a indústria de transformação. Nessa indústria de transformação, gente, aqui no Agreste, a gente vai ter as empresas de logística, tá? As empresas de logística, e principalmente aqui nessa região de Arapiraca, como, por exemplo, a Asa Branca, a Andrade, a Araforros, tá? Voltada para essa empresa de logística Coca-Cola, tá? O Grupo Coringa, então, nessa empresa de logística. Aí a gente tem a atividade imobiliária também, na região do Agreste, no terceiro setor da economia, atividade imobiliária, e volta aí, querendo ou não, a administração pública, né? O setor da administração pública. Mas tem um outro setor em ascensão no Agreste Alagoano, tá? Principalmente na cidade de Arapiraca. Um outro setor que é o setor no segundo setor da economia, o alojamento e de alimentação, né? Alojamento, construção, o surgimento de hotéis, tá? Rede hoteleira,
essas coisas. Então, tem esse desenvolvimento. Por que isso, gente? Cidade de Arapiraca, hoje, ela também está voltada, né, para o ensino, no caso da Universidade de Medicina, que nós temos aqui na cidade de Arapiraca, a UFAL, né? Então, isso também faz com que haja procuras na nossa cidade por alojamentos. E a gente sabe que os cursos, quem vai chegar a atingir esses cursos são pessoas que basicamente vão vir de outros estados, né? De estados. William, você tá desconsiderando a população alagoana? Não, gente. Pelo nosso próprio IDH, a gente já sabe que a nossa taxa de alfabetização é muito baixa, né? Então, para que a nossa população consiga atingir notas para o curso de medicina, se torna um pouco mais difícil, né? Então, você consegue ter aqui na nossa região pessoas que vão vir de outros estados do Brasil, que conseguem a nota para cursar medicina, e para chegar aqui eles precisam ter o seu alojamento, né? Então, a Arapiraca ela começou a desenvolver muito essa questão de alojamento e de alimentação. Williams, você está falando aí essa questão de alojamento, cita para mim, por favor, um exemplo. Olha, gente, vê só um empreendimento de alojamento que tem crescido muito no município de Arapiraca. Residencial Espace. Já ouviram falar? Residencial Espace. Gente, eu frequento muito aquele residencial. Frequento muito. Num mês, assim, eu frequento umas 5 vezes num mês aquele residencial. E primeiro que a quantidade de pessoas as pessoas que moram lá são pessoas assim de um forte poder aquisitivo, né? Então a gente tem médicos, engenheiros, advogados morando ali naquele empreendimento, né, naquele residencial. Então pessoas de forte poder aquisitivo. E você vê, a gente começou esse residencial ali em Arapiraca com 3 torres, né? 3 torres, e hoje nós já temos a 4ª torre que foi construída e já iniciou-se um projeto para a construção da 5ª torre, tá? Então, assim, são torres com mais ou menos 14, 15 andares, né? 14, 15 andares. Cada andar, se eu não estiver enganado, eles vão ter de 3 a 5 apartamentos, né, em cada andar desse. Então, veja só, é um forte empreendimento também na cidade de Arapiraca. E isso, gente, isso é a soma também que serve para o PIB, sabe, desenvolvimento do PIB do estado de Alagoas também, tá? Então, pega aí, ó, essa informação é fresquinha mesmo, tá? Informação fresquinha, pega ela aí, grava na tua mente essa questão do alojamento aqui desenvolvendo muito na cidade de Arapiraca, tá? Vamos lá para as regiões, a região do Tabuleiro do Sul, né? Tabuleiros do Sul. Nós temos nos Tabuleiros do Sul, essa região que compreende a esses Tabuleiros do Sul, Junqueiro, Teotônio Vilela, Coruripe, Jequiá da Praia, Roteiro, São Miguel dos Campos, Anadia, Boca da Mata, Pilar e Marechal Deodoro. Isso. Né? Nós temos essa região dos Tabuleiros do Sul e o desenvolvimento. Nós temos, em primeiro lugar, vocês já conseguem perceber aí que já é a região leste do estado alagoano, então já consegue perceber que a maior atividade é a atividade da cana-de-açúcar, né? Então, ó, primeiro lugar, cana-de-açúcar, segundo lugar, coco da Bahia e a pesca. Olha só, onde é que vai estar desenvolvida a pesca nessa região? No Ceume. Poxa, professor, isso parece um palavrão. Ceume.
CELMM. E aí eu já expliquei isso para vocês, né, pessoal? Com certeza vocês vão ter isso gravado na mente de vocês. CELM é o complexo estuarino lagunar Mundaú Manguaba, né? 250 milhões de pessoas, ou 250 mil pessoas, milhões, pelo amor de Deus. 250 mil pessoas que moram aí no entorno do CELM, né, do Complexo Estuarino Lagunar Mundaú Manguaba, e que desenvolve atividade de pesca aí nessa região, tá? Também como na região litorânea. Aí o que é que nós temos no segundo setor da economia? A indústria de transformação, e nós temos também, em segundo lugar, a de exploração, né? Como a de exploração de petróleo, e do gás natural, né? Inclusive, vocês estão vendo aí que nessa região está aí localizado Campo Alegre, São Miguel dos Campos, né? Então, onde existe a exploração do gás natural e do petróleo nessa região. Terceiro setor da economia, vocês vão ver nessa região leste também um forte investimento no setor imobiliário, tá? Isso porque região litorânea, né? Essa região litorânea, desenvolvimento do turismo, então forte desenvolvimento aí no setor imobiliário e volta ali para a administração pública. Gente, vamos aí para a região metropolitana, né? Essa região metropolitana, que é onde está... Falou região metropolitana, eita, onde está a região metropolitana? A região que está aí, Maceió, Rio Largo, Messias, Maceió, Rio Largo, Messias, Pilar, Santa Luzia do Norte, Coqueiro Seco, Satuba, a gente tem Barra de Santo Antônio e Paripueira. Nessas regiõezinhas aí, a gente tem, que é a região metropolitana, primeiro setor, no setor da agricultura, agropecuária, a gente tem em primeiro lugar cana-de-açúcar, pesca, coco da Bahia. Segundo lugar, a construção civil, né? Então tem a indústria de construção civil e a indústria de transformação. E terceiro lugar, olha só, o comércio, né? No terceiro lugar aí está o comércio e a administração pública, né? Então, na região metropolitana. A região metropolitana é a região que tem o maior PIB do nosso estado e a maior população também localizado nela, né? Para a gente terminar, finalizar, estamos aí finalizando, a região serrana dos Quilombos e a região norte. A região serrana dos Quilombos compreende as cidades de Capela, Mundaú, Branquinha, Santana, Mundaú não, minha gente, Santana do Mundaú, Murici, Branquinha, União dos Palmares, São José da Laje, Ibateguara, região de Ibateguara, Joaquim Gomes, Flecheiras e Matriz de Camaragibe, tá? Nessas regiões aí, a gente tem, sabe o que, minha gente? O desenvolvimento, em primeiro lugar, da cana-de-açúcar, tá? A gente tem aí São José da Laje, né, a cana-de-açúcar, e lá em São José da Laje, nós temos a usina... Ai, meu pai. Em São José da Laje, nós temos a usina Coppervale, tá? Então, aí a gente tem o primeiro setor da economia, a cana-de-açúcar, como primeiro lugar. Como segundo lugar, a gente tem a laranja, principalmente União dos Palmares, tá? A laranja. E, em terceiro lugar, a mandioca, tá bom? Nós temos a indústria de transformação e a de construção civil. Temos, no terceiro setor da economia, a administração pública e a atividade imobiliária.
E vamos partir para a região norte que vai pegar Colônia Leopoldina, Novo Lino, Jundiá, Campestre, Jacuípe, Porto Calvo, Porto de Pedra, São Miguel dos Milagres, Passo de Camaragibe, Japaratinga e Maragogi. Nós vamos ter, primeiro setor da economia, cana-de-açúcar, tá? Segundo setor, aí, como primeiro lugar. Como segundo lugar, coco da Bahia. E terceiro lugar, o abacaxi, tá? Terceiro setor da economia, a administração pública e a atividade imobiliária. Gente, atividade imobiliária, já disse, né? Costa dos Corais, atividade turística, né? E a indústria de transformação e a indústria também da construção civil. Como está dividido os setores da economia por região de planejamento. A gente sei que é muita coisa, tá? Sei que é muita coisa, mas tem pontos que a gente vai conseguir pegar por saber aonde está ali localizado a determinada região, né? Você vai falar aí nos litorais, você já vai ter uma noção. Litoral tem atividade imobiliária, litoral tem cana-de-açúcar, litoral tem coco da Bahia, beleza. Aí você vai saber assim, você vai pensar aqui, mas como que eu vou saber do abacaxi, né? O abacaxi em pequena escala. O que você precisa saber é litoral, cana-de-açúcar, coco da Bahia, pesca, tá? Faz essa assimilação aí. Falou litoral, cana-de-açúcar, coco da Bahia, pesca. Você para e pensa, exploração de petróleo, né? Exploração de petróleo e gás natural e atividade imobiliária. Pensei, e Williams, atividade administrativa, né? Você vai lá, administração pública. Em todo o estado de Alagoas vai ter desenvolvido a economia a partir da administração pública. Vai para o Agreste e pensa o seguinte, Agreste, mandioca, fumo. Mandioca, fumo. Quando você pensar no setor imobiliário, aí você pensa residencial espaço. No Agreste, pensa residencial espaço, que você vai estar aí voltando e vai estar sabendo que um desenvolvimento econômico vai ser também do alojamento e da alimentação aqui. Praticamente em todo o estado vamos ter a indústria de transformação. A usina, minha gente, por exemplo, é uma indústria de transformação, tá? Como assim, Williams? Transformo cana-de-açúcar em açúcar, etanol ou biomassa, tá? Então, por isso, indústria de transformação. Vai aí para o oeste do nosso estado. Oeste do estado, o que tu vai pensar? No oeste do estado, eu vou pensar no boi? Não. Tem produção de boi? Tem. Major Isidoro, Cacimbinhas, Dois Riachos, por aí. Entendeu? Eita, professor, você não falou Batalha. Tem Batalha também, a capital da bacia leiteira, você sabe disso, né? Então, mas o que você vai pensar? Pensa o oeste do meu estado. Oeste, galináceos. Primeira coisa que vai vir na tua cabeça, pensei oeste do estado, galináceo, mandioca e milho. Oeste do estado, galináceo, mandioca, milho. Agreste, mandioca, fumo, tá? E é isso que você vai pensar, você vai desenvolver. Espera aí, e a região serrana dos quilombos? Pensa na região serrana dos quilombos, pensa aí em União dos Palmares e Bateguara, São José da Laje. Aí você vai pensar, São José da Laje tem usina em São José da Laje. Cana-de-açúcar, laranja e mandioca. Alguém querendo falar? Não, né? Eu ia falar, professor. Mas você falou de bacia leiteira em Batalha, mas ele não é mais considerado mais na atualidade, né? Assim como uma bacia leiteira. Isso aí. Então, mesmo assim, a gente ainda tem aquela... Hoje ficou como referência, né? Antigamente Mesmo era assim, a bacia gente tem, leiteira, né? justo, a gente tem aquela ideia de Batalha capital da bacia leiteira, viu? Mas hoje não é Mas mais, aí, não. muito bem. O que você vai pensar?
Não é mais, por isso, como eu disse, a maior produção de bovino não está nem em Batalha, está em Major Isidoro, Isso né? aí. Para ver, vai estar em Major Isidoro. E aí, o que você vai pensar? Por isso que você já faz essa mudança aí. E muito bem, Quitéria, muito bem mesmo. Você já faz essa mudança. Não é boi, galináceos. Né? A gente está num forte aumento na produção de galinha mesmo. Então, pensa aí, eita, sertão era boi, A não é região, mais. a região Galinha. sertão, a região sertão agora tá assim agora. Isso mesmo. Isso. Região do sertão, galinha. Viu? Perfeito, minha gente. Assim, de verdade mesmo, eu estou muito feliz mesmo com a aula de hoje, muito feliz com. Acho que consegui atingir o objetivo que eu queria com essa aula de hoje Seu com vocês. objetivo, né? É porque eu ainda não tinha ainda começado a assistir muito essas aulas aí. Comecei a assistir agora, digo, vou estudar, vou focar nisso aí. Na próxima aula que a gente tiver, a gente vamos debater. Ótimo, maravilha. E não é tarde para isso, né? E a gente vem se preparando para isso mesmo. E olha só, minha gente, vê aí, tá? Ó, consigam observar aí, ó, o efetivo de bovinos. Efetivo de bovinos para o estado de Alagoas, tá? Então, vocês vão ver aí as principais regiões com efetivo de bovinos. 3 municípios só. E dentro desses 3 municípios não está mais inserido Batalha, né? Assim, Batalha tem esse efetivo, mas não é aquele efetivo como a gente imaginava de Batalha, como toda vez que fala Batalha, eu já lembro Batalha, capital da bacia leiteira, né? Efetivo de bovino, Major Isidoro, Palmeira dos Índios e Viçosa. E Messias também, gente. Major Isidoro, Palmeira dos Índios e Viçosa. Viçosa e também Messias também, né? Não, Messias está numa quantidadezinha pequena, razoável. Está começando, Tá? no caso, né? Isso. Pega aí, sobe um pouquinho Esse mais de gancho aí. Messias, sobe um pouquinho mais, dá uma voltinha aí em Flecheiras, São Luís do Quitunde, Matriz de Camaragibe, chega em Porto Calvo. Aí, Porto Calvo, a gente tem uma alta produção, um alto efetivo de bovinos também em Porto Calvo, tá? Mas pega só essas 3 cidades, os 3 municípios com maior efetivo. A Daiane dormiu. Oi? A Daiane dormiu, Gomes. Tá com sono. Eita. Vamos já, minha gente. Estamos já terminando, tá bom? Então, a gente tem esses 3 municípios, tá? Major Isidoro, Palmeira dos Índios e Viçosa, com efetivo de bovinos, tá? E aí, ó, minha gente, grava aí, viu? Grava, beleza. Demais mesmo, a gente falou muito do fumo, foi muito bom isso. Grava aí, fumo. Arapiraca, Limoeiro de Anadia, Junqueiro, São Sebastião, Feira Grande, Lagoa da Canoa, Giraldo Ponciano e Caraíbas. E graças a Deus, Lagoa da Canoa saiu no mapa, né? Eu gosto de tirar uma resenha, gosto de brincar, né? Agora melhorou um pouquinho, saiu no mapa. Gosto de brincar, né? Às vezes a gente vai ali para Traipu, tem uma placa de Traipu, a placa tá a tantos quilômetros, Giraldo Ponciano, tantos quilômetros, Arapiraca. E Lagoa da Canoa? Não passa por Lagoa da Canoa não, para chegar em Arapiraca. Vai para Maceió, aí volta na plaquinha, tantos quilômetros, Arapiraca, tantos quilômetros, Giraldo Ponciano. Lagoa da Canoa desapareceu do mapa, né? Então a gente encontrou Lagoa da Canoa no mapa aí agora, tá? E, ó, gente, olha só, estou já terminando, viu? Já terminando mesmo. Olha só. Maior quantidade de galináceos, tá? De galináceos está no sertão alagoano, no oeste do estado de Alagoas. Agora, produção de ovos, tá? Quantidade produzida de ovos de galinha. A gente tem
Em primeiro lugar, com 15 milhões de ovos, o município de Arapiraca, depois seguido por União dos Palmares, posteriormente Penedo e Palmeira dos Índios, viu? Então, assim, a gente sabe, né? A Quitéria, que conversou muito comigo hoje, né? Acho que ela vai pensar nisso também. A gente sabe que Arapiraca tinha muita... Arapiraca tinha muita... Vai lá, minha gente, me ajuda. Criatório de galinha, como é que se chama? Que eu acabei me esquecendo. Galinato. Mas chama-se um outro nome. Eu sei que é outro nomezinho que dá. As pessoas dão Isso aí. A gente sabe que Arapiraca tinha muito isso, né? Inclusive, a gente vê que para plantar fumo aqui na cidade do Lagoa da Canoa, usava-se muito a cama de galinha. Lembram disso? Né? Então, isso, se usava muito a cama de galinha que para vinha... plantar fumo também Isso. agora. Cama de galinha que vinha aí das regiões de Arapiraca, viu? Ainda usa, com certeza, tá? E aí, gente, a quantidade de soja, a gente produz soja, né? Em pouca quantidade. A gente tem ali a cidade de Junqueiro, Campo Alegre, São Miguel dos Campos. Olha um outro importantíssimo, viu, gente? Cana-de-açúcar e coco da Bahia, tá? Cana-de-açúcar, leste alagoano, e o coco da Bahia também, viu? Coco da Bahia nas regiões litorâneas, margeadas ao Rio São Francisco, tá? Então, a gente tem maior produção de coco da Bahia é Coruripe, viu? Inclusive, eu tenho um amigo que vai a Coruripe toda semana comprar coco lá em Coruripe, tá? Então, a maior produção é Coruripe, seguido por Maragogi, Porto de Pedra e São Miguel dos Milagres. Ótimo, perfeito. Na próxima aula nós falamos também de maracujá, né, professor? É em Pindorama, Isso. né? Próxima aula, isso. Próxima aula nós vamos terminar aqui falando... a gente parou no coco da Bahia, vamos falar da produção de milho, né? Produção de milho, produção de mandioca, e vamos responder o nosso questionário. Beleza, minha gente? Olha, muito obrigado pela atenção de vocês, tá? Muito boa, muito bom estar na aula hoje com vocês, e até a próxima semana, se Deus assim nos permitir. Beleza, minha Boa gente? noite, professor. Obrigado pelo espaço. Boa noite, tchau, muito obrigado.